Crianças, bom dia. A nossa aula de hoje será da disciplina de Geografia e o conteúdo será lugares diferentes, moradias diferentes. Como vocês sabem, existem diferentes tipos de moradias, ou seja, existem diferentes tipos de casas. Há as casas de alvenaria, as palafitas, as oca, há também as casas de pau a pique. Então, esses exemplos só são alguns dos tipos de casas. Se vocês parar para pensar, uma casa não é igual a outra. Assim, as casas elas podem ser parecidas no tamanho e na forma, mas dificilmente elas serão iguais. E quando a gente para pensar na construção das casas, existem casas que são construídas de acordo com as características do lugar onde se encontra. E de acordo com a página 22 do livro de Geografia de vocês, nós vamos fazer análise de 3 tipos de casas de acordo com o lugar onde ela se encontra. Então, o primeiro exemplo é essa casa aqui. Se vocês observar, o telhado dessa casa ele é diferente dos telhados das nossas casas. Por quê? Se a gente observar, é um telhado em forma de uma pirâmide. Então, por quê que essa casa tem o telhado dessa forma? Essa casa ela tem o telhado dessa forma porque ela está situada num lugar onde neva bastante. Então, ela tendo o telhado em forma de pirâmide, evita o acúmulo de neve. A segunda casa que nós vamos fazer análise é essa casa aqui. Esse tipo de casa são chamados de tendas. E esse tipo de casa é construída por aquelas pessoas que estão sempre mudando o lugar da sua moradia. Por exemplo, em regiões muito secas, como os desertos, as tendas elas são feitas de tecido, lã e feltro para proteger o interior, ou seja, proteger quem está dentro dela do frio e do calor. O outro exemplo de casa é essa casa aqui. Então, esse tipo de casa é construído em lugares próximos aos rios. E no Brasil, ela se chama palafita. Então, esse tipo de casa, elas são construídas próximo aos rios. E na época das cheias, ou seja, quando as águas dos rios sobem, por mais que elas são construídas próximo dos rios, os moradores desse tipo de casa ainda ficam protegidos. Por quê? Porque se a gente observar, as palafitas, primeiro tem um suporte, então depois aí no suporte é que essas casas são construídas. Então, ou seja, esse suporte nos dá, olhando assim, parece que a casa está flutuando, mas não está. Então, porque primeiro tem um suporte, depois as palafitas são construídas. Então, mesmo no tempo das cheias, os moradores desse tipo de casas estão protegidos. Então, crianças, essa foi a aula de hoje. Um abração e até o próximo vídeo.